Aleluia. Diga para quem está pertinho de você: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga para ele: quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Agora vira para a pessoa do outro lado, chacoalha ela, fala para ela: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga para ele: quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Você crê nisso? Glória a Deus. Pode se assentar. Gente, um prazer poder estar aqui. Já falei com o pastor Marcelo. Quero ser mais assíduo no culto Hope, viu, irmãos? Quero estar aqui mais vezes. Já falei com o pastor Marcelo. E a semana passada ele estava me cobrando. Falou assim: você me abandonou, cadê você? Falei: pastor, estou dando aula. Pastor, tem misericórdia. Estou viajando, dando aula. Mas eu quero estar mais aqui com os irmãos, amém, queridos? Esse lugar é um lugar de recebermos tanto de Deus. E eu também quero estar debaixo dessa graça, amém, irmãos? Debaixo dessa unção. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim o texto da palavra de Deus: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, Pedro e seu irmão André, que lançavam as redes, porque eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E indo um pouco mais adiante, viu em outro barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam preparando as redes, e logo os chamou. E eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Versículo 21. E foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. E justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Versículo 25, Jesus disse: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus, e o espírito imundo sacudiu aquele homem violentamente e saiu dele gritando. E todos ficaram tão maravilhados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Diga para o seu irmão aí: o que é isso? Não, chacoalha alguém e fala para ele: o que é isso? Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Um novo ensino e com autoridade, porque até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda aquela região da Galileia. Irmão, não tinha Instagram, amém? Não tinha WhatsApp, mas tinha os fofoqueiros, aleluia. E logo que saíram da sinagoga, foram falar com Tiago e João, que estavam na casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e foram falar a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. E ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta de sua casa, e Jesus curou a muitos que sofriam de várias doenças, e também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. E de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu-se da casa e foi para um lugar deserto, a fim de orar. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e encontraram ali orando, e perguntaram para ele, disseram a ele: está todo mundo te procurando? E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue a palavra, pois foi para isso que eu vim. Alguém pode dar uma glória a Deus? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos,
Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. E eu peço ao Senhor que ao pregador desse dia o Senhor lhe conceda a graça para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diga: eu falo com você nesse dia sobre o tema o tríplice milagre. Dá um glória a Deus aí. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: tríplice milagre. Amém, irmãos? Não é o tema da campanha. Eu falei com o pastor Marcelo, quando ele anunciou, nós vamos começar uma campanha, o tríplice milagre, eu falei para ele: eu já tenho a palavra. Eu já tenho. Porque, irmãos, presta atenção, o texto aqui conta para nós um dia na história de Jesus, amém? Um dia na vida de Jesus. E esse dia é marcado pela manifestação do poder de Deus, a manifestação de milagres. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmão, presta atenção, eu não sei como você entende milagres, mas a Bíblia quer que a gente entenda milagre de uma forma muito clara. O que é milagre? Milagre é um sinal que Deus nos dá de como as coisas deveriam ser quando elas são restauradas do caos. Vou repetir isso, amém? Milagre é um sinal que Deus nos dá de como as coisas deveriam ser quando elas são restauradas do caos. Amém? Diga para quem está do seu lado: milagre é como as coisas deveriam ser depois que Deus restaura essas coisas do caos. Ou seja, irmãos, milagres nada mais são do que Deus nos mostrando como Ele espera que as coisas sejam. Mas por que elas não são assim? Porque infelizmente as coisas passaram pela degradação, amém? Pelo pecado. E o pecado então, ele tenta distorcer aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Mas o texto bíblico diz para mim e para você que o Filho do Homem veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E a isso nós chamamos de milagres. Milagres é quando Deus pega aquilo que está fora de ordem e Ele traz para o centro da sua vontade. Então, de certa maneira, quando nós estamos aqui nessas manhãs de terça-feira ou à noite clamando por Deus, Deus, opera a tua vontade na minha vida, Deus realiza milagres, nós estamos dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não me criou para isso, eu sei que esse não é o teu propósito na minha vida, mas eu estou aberto para que o Senhor pegue aquilo que está fora de ordem e o Senhor traga para o seu devido lugar. Tem alguém comigo aqui? Eu quero que o Senhor pegue aquilo que não está sinalizando a tua vontade, o teu propósito para a minha vida, e eu quero que o Senhor traga isso de volta para o seu devido lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é milagre. Milagre é estar aberto para que Deus coloque as coisas na nossa vida como Ele deseja que elas sempre fossem. Amém, irmãos? E eu não sei se você percebeu, mas esse texto fala de muitos milagres aqui. Existem 3 que são evidentes, mas na verdade existem muitos milagres. Pelo menos 4 milagres são retratados aqui para nós no texto. Nós estamos acostumados a ler milagres apenas como a restauração de uma realidade física que está em desordem, ou a expulsão de demônios. Mas, irmãos, o texto começa mostrando aqui o primeiro milagre, que é Deus trazendo homens para dentro da sua história. Diga glória a Deus por isso. Deus trazendo homens para dentro do seu propósito. A Bíblia diz que Deus, através da encarnação, do seu Filho Jesus Cristo, passando pela beira do mar da Galileia, viu ali pescadores, amém? E o texto bíblico diz que Jesus vira para esses pescadores e diz: larguem tudo e venham após mim, porque eu vou fazer de você pescadores de homens. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, o primeiro milagre aqui é Deus pegar pessoas normais, vivendo histórias normais, e dar um sentido sobrenatural para essas histórias. Vou repetir isso aqui, amém? É Deus pegar pessoas normais, vivendo histórias normais, e Deus dar um outro sentido para essas histórias. Deus dar um sentido sobrenatural para essas histórias. Irmão, presta atenção, não necessariamente
Deus vai tirar você da profissão em que você se encontra, mas o que Ele vai fazer é dar uma conotação extraordinária e sobrenatural para aquilo que você faz hoje. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, presta atenção. Jesus pegou esses homens e disse para eles: eu vou fazer de você pescadores de homens. Ou seja, eu não vou mudar a sua profissão, mas eu vou dar a ela agora um sentido sobrenatural. Eu vou dar a ela agora um sentido extraordinário. Irmãos, presta atenção. Deus pega pessoas comuns, vivendo realidades comuns, e Ele dá perspectivas extraordinárias para essas coisas. Você consegue entender que Deus pode usar o que Ele colocou na sua mão hoje, mesmo que pareça simples, mesmo que pareça tão limitado para você, para fazer essa realidade conectar a um propósito maior? Deus pode usar aquilo que você tem na mão hoje, que parece simples, que parece pequeno, mas Ele pode usar isso para o louvor e para a glória do seu nome. Por mais pequeno que pareça, Deus pode usar isso. Quando Deus decidiu abrir o mar através de Moisés, a pergunta que Deus fez para ele foi: o que é que você tem na sua mão? Amém? Vocês estão comigo aqui? O que é que você tem na sua mão? Eu te pergunto nesse dia: o que é que você tem na sua mão? Porque talvez você pense assim: para Deus realizar o milagre que eu preciso, Ele precisa me dar o que eu não tenho. Vou repetir, amém? Talvez você está assim: não, eu preciso daquilo que eu não tenho para Deus fazer o que eu preciso. E na verdade, talvez Deus esteja dizendo: não, para eu fazer o que você precisa colocar nas minhas mãos o que eu já te dei. Tem alguém comigo aqui nesse dia? O Senhor falou para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que marche. Aí Moisés falou: Deus, mas como? Ele falou: mas não tem um cajado nas suas mãos? Eu não te dei um cajado? Irmãos, lembre que a ferramenta que todo pastor usa para cuidar de um rebanho é o quê? Um cajado. Era o que Moisés tinha, e foi exatamente o que Deus usou para cumprir a sua vontade através da vida de Moisés. O que é que você tem na sua mão hoje? O que é que Deus já entregou na sua mão hoje? É uma rede? É um cajado? É a habilidade de fazer unha? O que é que Deus entregou na sua mão hoje? Talvez você tenha na sua mão aí uma vassoura, amém? Quem entendeu, diga aleluia. Né? Uma escovinha de lavar. Mas irmão, presta atenção, talvez isso seja muito pequeno para você, e talvez seja até mesmo desprezado, mas irmão, talvez essa seja a ferramenta que Deus vai usar para te conectar a algo extraordinário. O que você precisa? Entregar isso nas mãos de Deus. O primeiro milagre que o texto apresenta aqui é como é que Deus pode pegar pessoas simples e vivendo coisas simples e conectar essas pessoas a algo extraordinário. Sabe o que eu fico impressionado? O texto bíblico diz para mim e para você, no livro de Lucas, no capítulo de número 3, que quando Jesus Cristo começou a ser apresentado por João Batista, e João começou a pregar às pessoas a respeito de como elas poderiam se posicionar na vida do reino, João não fala nada extraordinário para essas pessoas. Ele diz para elas: olha, vocês têm roupa sobrando, divida com quem não tem nada. Vocês têm comida sobrando, repartam com quem não tem nada. Posteriormente, o próprio Jesus disse que se você quer viver dentro da realidade do reino, tudo que você precisa é dar um copo de água para quem está em condição de necessidade. Porque, meu irmão, presta atenção, Deus não precisa que você faça o extraordinário, Ele só precisa que você faça o simples, e Ele vai transformar os seus atos simples em atos extraordinários. Talvez você fale assim: eu não consigo fazer o extraordinário. Mas Deus nunca te pediu para fazer o extraordinário. Deus só pediu para você fazer o simples. O que é que está na sua mão? Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? O simples nas mãos de Deus se transforma a ferramenta para o extraordinário.
E o texto diz que depois de conectar esses homens à sua história, ao seu propósito, Jesus então vai começar a conduzi-los. E o primeiro lugar que Jesus conduziu esses homens para que eles vissem a maneira como Deus estava restaurando todas as coisas por meio de Jesus, é num culto pela manhã. Aleluia. Irmão, quem começou o primeiro Hope da história foi Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Só que o Hope no dia de Jesus era no sábado, amém? Não era na terça-feira, era sábado de manhã. Nós inovamos, amém? Porque no sábado tem aula no carisma, então a gente mudou para terça-feira, aleluia. Mas Jesus conduziu seus discípulos para um culto, amém, irmãos? E queridos, presta atenção, Jesus mostra para mim e para você que o ambiente onde Deus é adorado também é um lugar onde a glória de Deus se manifesta. Você dá um glória a Deus por isso? O lugar onde Deus é adorado é um lugar onde a glória de Deus se manifesta. É óbvio que esse é o único lugar que Deus manifesta a sua glória? Claro que não. O texto mostra para mim e para você que não apenas o ambiente do culto é um lugar onde a glória de Deus se manifesta, mas na verdade a glória de Deus pode se manifestar em qualquer lugar na vida de alguém que anda na companhia de Jesus, pelo amor de Deus. Chacoalha o seu irmão, fala para ele: meu irmão, quem anda na companhia de Jesus, qualquer lugar se torna um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Você crê nisso aqui? Quem anda na companhia de Jesus entende que qualquer ambiente pode se tornar nas mãos de Jesus um lugar para Ele manifestar a sua presença. Isso começa no ambiente do culto, sim, mas quando você vai para casa, se Jesus vai com você, a sua casa também é um celeiro de milagres. Se você anda na rua e Jesus está com você, a rua se torna um celeiro de milagres. Tem alguém comigo aqui? Irmãos, nós precisamos entender isso. Tudo que nós precisamos para viver a dinâmica do sobrenatural e vemos Deus trazer as coisas que estão em desordem para o seu devido lugar, é andarmos na companhia de Jesus, porque o que faz a diferença não é o lugar em que estamos, mas quem está andando com a gente, ou com quem nós estamos caminhando. Jesus leva esses homens para o culto da parte da manhã, o Hope do seu tempo, aleluia, para fazer os pactos de oração, meu Deus. E o texto bíblico diz que enquanto ele expunha a palavra, um homem caiu endemoniado, gritando. Eu acho que se fosse nos nossos dias, a sinagoga tinha ficado vazia, amém? Porque hoje em dia, quando uma pessoa cai endemoniada, os crentes fazem assim e sai correndo. Mas o texto bíblico diz que ao ouvir a pregação da palavra, aquele demônio não conseguiu ficar ali escondido. E o texto diz o porquê o demônio não conseguiu ficar escondido. Porque Jesus não ensinava como os mestres da lei, ele ensinava como quem tinha autoridade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se a autoridade de Jesus é vista através de nós, não existe espírito maligno que possa resistir, não existe espírito maligno que vai ficar escondido. Alguém crê nisso aqui? Irmão, todo espírito que tenta agir de forma dissimulada contra a minha vida e contra a sua vida, dentro da nossa casa, no ambiente da igreja, não poderá resistir, porque quando a autoridade de Deus é manifesta através de nós, pelo poder da sua palavra, os demônios precisam. Alguém crê nisso aqui? Ou seja, irmão, você está sentindo que o negócio está estranho na sua casa? Leva Jesus para dentro dela. Tem alguém comigo aqui? Leva Jesus para dentro do seu lar. Você está sentindo que a coisa está meio estranha lá na sua empresa? Leva Jesus para dentro da sua empresa. Você está sentindo que a coisa está meio estranha nos ambientes que você tem andado? Parece que tem uma opressão. Parece que tem é engraçado, né? Eu fiz muitas visitas, né? Eu nasci na igreja, né, irmãos? Então assim, eu fiz muitas visitas. Mas eu lembro quando eu era mais novo, na igreja que os meus pais frequentavam, eles tinham um grupo de casais. E esse grupo de casais, eles faziam as suas reuniões em casas, entendeu? Quem entendeu? Casas diferentes, não era sempre no mesmo lugar. E às vezes pessoas da igreja que ficavam sabendo daquele movimento abriam a sua casa para receber essas visitas. Eu lembro criança, isso às vezes assusta uma criança, né? Mas eu lembro de nós
meus pais me levando e chegarem na porta de casa, aqueles irmãos ali parando o carro na porta, nem entravam, e a pessoa lá dentro já começava a gritar: não adianta entrar aqui não. Vocês estão comigo aqui? O que era isso? Espíritos malignos. Às vezes você não precisava nem entrar no ambiente, mas você já sentia aquele peso. Mas irmãos, não existe peso, não existe demônio, não existe espírito maligno que possa resistir à autoridade de Jesus. Não existe. Ou seja, não há ambiente que Cristo não possa transformar em um ambiente de mudança, em um ambiente de milagres, em um ambiente de restauração. Eu digo para você nesse dia, irmão, o seu milagre não vai acontecer apenas aqui no Roupa, o seu milagre vai acontecer aonde quer que Jesus esteja com você. Aqui é só o começo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aqui é só por onde Ele vai começar, mas Ele vai transformar a sua casa num lugar de milagres. Ele vai transformar o seu lugar de trabalho num lugar de milagres. Se você entender que Ele está te chamando para viver conectado ao propósito dEle, e você permitir que Ele te leve para onde Ele deseja cumprir a sua vontade, para que Ele possa restaurar todas as coisas. Você crê nisso aqui? O texto bíblico diz que com o poder da sua palavra, Jesus repreendeu aquele espírito. Quem assiste The Chosen aqui? Quem já assistiu The Chosen aqui? Cara, é muito legal porque você vê, né, numa das primeiras cenas do The Chosen ali, como que os líderes religiosos tentavam lidar com essa questão de opressão demoníaca, fazendo tantos rituais e fazendo tantas coisas para de alguma forma, né, diminuir a força daquele espírito maligno para que aquela pessoa fosse liberta. Mas irmão, presta atenção, a nossa autoridade não está nos ritos, a nossa autoridade não está na tentativa de fazer, né, quem entendeu? É porque hoje tem que tomar cuidado com o que você fala, meu irmão, senão dá processo. A nossa autoridade está no nome de Jesus. Foi no poder e na autoridade do nome de Jesus, na autoridade de Jesus, que aquele demônio, ele foi expulso. E a Bíblia diz que as pessoas, ao olharem para aquilo, ficaram assim: o que é isso? Que coisa é essa? Nós nunca vimos nada parecido. Irmão, presta atenção, pessoas simples que foram conectadas ao extraordinário e agora estão vendo algo que ninguém nunca havia visto acontecer. Demônios sendo expelidos pelo poder e autoridade da palavra de um homem chamado Jesus. É isso que acontece quando pessoas decidem andar com Jesus. São pessoas simples, vivendo vida simples, que são conectadas a um propósito extraordinário, e de repente, por causa de Jesus, essas pessoas começam a viver coisas que ninguém nunca viu acontecer na sua vida, e as pessoas começam a olhar para aquilo que Jesus está dizendo e está fazendo, e elas dizem: o que é isso? Alguém pode dar glória a Deus? Não se espante. As pessoas olham e falam assim: cara, como assim? Tipo, como assim o seu documento saiu em menos de um ano? O que é isso? Isso é Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Isso é Jesus. O que é isso? Pessoas simples que foram conectados ao extraordinário de Deus e agora estão vivendo aquilo que ninguém nunca viu, aquilo que ninguém nunca imaginou. Paulo diz isso, amém? 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz: aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, e o que jamais entrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías diz que desde a eternidade ainda não se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O profeta Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas irmãos, para que isso aconteça, tudo que nós precisamos, sendo pessoas simples e fazendo coisas simples, é andarmos junto com aquele que produz o extraordinário. E Ele fará em nós e através de nós aquilo que ninguém nunca viu. Vocês estão comigo? Quando acabou o culto,
né? Assim como quando acabar o roupa aqui, os irmãos vão estar cheios de fome, amém? Acabou o culto, sábado de manhã, era hora do quê? Hora do almoço, amém, irmãos? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: paga meu almoço hoje. Não, faz aquela cara do gato do Shrek, assim, aquela cara do gato pidonche, fala para ele: meu irmão, paga meu almoço hoje. Fala para ele: deixa Deus te usar, aleluia. Quantos têm fome, diga: eu tenho fome. Mas não é só do pão do céu, é do pão da terra também, aleluia. Quantos têm saudade, vontade de uma picanha, diga aleluia. E o texto bíblico diz que eles foram então em direção à casa da sogra de Simão, para que ali eles pudessem participar do almoço. Só que o texto bíblico diz para mim e para você que ao chegarem na casa da sogra de Simão, o que aconteceu? A sogra estava doente. Sangue de Jesus tem poder. Amém? Você acaba o culto, você vai para a casa da sogra pensando assim: é hoje, Jesus. Aquela mulher preparou aquela feijoada, no contexto judaico nunca aconteceria, meus irmãos. Feijoada nunca aconteceria. Mas aquela comida coxa é maravilhosa. Sangue de Jesus tem poder, né? Mas a mulher estava doente. E o texto bíblico diz para mim e para você que Jesus vai até ela e por um toque das suas mãos, Ele a restaura completamente. E Ele torna a ela possível poder se levantar e servir as pessoas. Sabe, uma outra lição que eu aprendo aqui é que Jesus, Ele toca qualquer tipo de pessoa. Quando nós estamos conectados ao propósito de Deus, quando nós estamos conectados à maneira como Deus está restaurando todas as coisas, a gente precisa lembrar que Jesus é aquele que tem poder para tocar e libertar os endemoniados, mas Ele também é aquele que tem poder para restaurar aqueles que estão enfermos. Não importa se é uma pessoa desprezível no contexto do culto, que ninguém quer estar perto, ou se é uma pessoa familiar que está ali junto da sua casa, ou se é alguém anônimo, como nós vemos no final desse texto, pessoas que nós não sabemos o nome, não sabemos de onde vêm, nós só sabemos que elas são identificadas pelos problemas que elas carregavam, mas Jesus olha para essas pessoas e Ele tem resposta para cada uma delas, porque é o Cristo que cura no templo, é o Cristo que cura em casa, é o Cristo que cura na rua, porque não existe uma só pessoa que Cristo não possa sarar, pelo amor de Deus. Não existe uma só pessoa que Cristo não possa restaurar. Não existe. Ele não está restrito. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Não existe. Não existe. Jesus estava ali tocando a sogra de Simão Pedro. Era alguém conhecido, familiarizado, fazia parte do seu contexto. No culto ele tocou o endemoniado, no final do dia tocando pessoas anônimas. Mas não importa, Jesus está disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A autoridade dele não está restrita a um grupo circunscrito de pessoas. Não é apenas para os seus discípulos, não é apenas para aqueles que estão perto, não é também só para aqueles que estão no templo, não é só para aqueles que estão na igreja. Irmão, você consegue entender isso aqui? Presta atenção, irmão. Jesus não está circunscrito ao ambiente religioso, só tocando pessoas que estão nesse ambiente aqui. Jesus também está caminhando pelas ruas de Orlando, à procura de alguém que está necessitado, com fome e sede dele, porque ele tem autoridade também para mudar a história da vida dessas pessoas. Que Jesus maravilhoso. Algumas pessoas dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus, amém? Porque ele curou a sogra dele. Mas irmão, Jesus curou a sogra de Simão Pedro. Um único dia para tantos feitos extraordinários. Jesus estava fazendo aquilo que ninguém nunca tinha visto acontecer. Estava sarando pessoas em ambientes que talvez as pessoas outrora não buscassem receber qualquer tipo de resposta. E o texto diz que ao final do dia, pessoas se reuniram à porta da casa onde ele estava, para que pudessem ser tocadas por ele. Eu gostei do testemunho da irmã aqui. Dia 31 de dezembro, 3 horas da tarde. Tem hora que a gente pensa que ficou tarde demais, sim ou não? Quantos aqui um dia já pensaram assim: pô, tá tarde demais, não tem o que acontecer? Quantos aqui?
Irmãos, era final do dia, o sol já estava se pondo, e para muitos, o dia já havia acabado, mas Jesus ainda estava ali operando milagres, incansável. Cara, não importa a hora, você está entendendo? Pode ser para você os 45 minutos do segundo tempo, pode parecer que o dia está acabando, pode parecer para você que não existe mais tempo, pode parecer para você que a esperança se perdeu, mas irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se ainda há um feixe de luz, ainda há esperança. Se Jesus está andando com você na história, ainda há esperança, porque se o dia ainda não acabou, o Cristo que caminhou com você até aqui, Ele tem poder de mudar todas as coisas. Aleluia! Alguém pode dar um glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? Uau! Cara, que loucura! Mas o culto já acabou, pastor. Mas Jesus ainda está com você? Ele ainda opera milagres. Mas Ele já operou um milagre na sogra de Pedro. Ele está com você, Ele ainda opera milagres. Se o dia não acabou, ainda existe esperança. O nosso Cristo é o Deus de toda esperança. Até diante do túmulo, com a porta fechada, Ele nos ensina que ainda existe esperança. O dia estava acabando, mas Jesus ainda estava operando milagres. Operando milagres. São pessoas simples, conectadas a um propósito extraordinário, para ver a autoridade de Jesus fluindo através da vida delas. Uma autoridade que é capaz de libertar pessoas de espíritos malignos, uma autoridade que é capaz de curar os enfermos, uma autoridade que é capaz de restaurar qualquer tipo de doença ou enfermidade. Vocês creem nisso aqui? Uma autoridade que se manifesta quando nós decidimos, sendo pessoas simples, caminharmos de maneira simples ao lado daquele que opera o extraordinário. Uma autoridade que se manifesta num ambiente de culto, mas também se manifesta num ambiente caseiro, ou se manifesta em qualquer lugar que alguém decida caminhar com ele. Uma autoridade, meu irmão, que é capaz de tocar qualquer tipo de pessoa, seja ela um endemoniado, seja ela alguém familiar ou um anônimo, não importa. Jesus não é seletivo. O seu amor é capaz de alcançar qualquer tipo de pessoa. E por fim, uma autoridade que se manifesta mesmo nos 45 do segundo tempo, em qualquer hora. De manhã Ele estava tocando, de tarde Ele estava tocando, e no final do dia ainda estava tocando pessoas. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Tríplice milagre. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Um dia só, e olha quantos milagres aconteceram. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, nós já estamos encerrando. Mas o texto termina de uma forma extraordinária. Eu acredito que esse talvez seja o maior milagre que o texto apresenta para nós. O texto diz que ao final daquele dia, um dia cansativo, amém, irmãos? Um dia cheio de atividades. Era de madrugada, e o que Jesus fez? O que Ele fez, irmãos? Ele se levantou para orar. Diga para quem está pertinho de você: se levantou para orar. Chacoalha uma outra pessoa e fala para ela: se levantou para orar. E quando os discípulos começaram a procurar por Ele, o encontraram aonde? No lugar de oração. Quando os discípulos começaram a procurar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? O encontraram de joelhos dobrados diante do seu Pai, em perfeita comunhão com Ele. Você está comigo aqui? O encontraram orando. E o texto bíblico diz que ao encontrar disseram: mestre, está todo mundo te procurando. Ele disse: não, vamos seguir viagem, porque foi para esse propósito que eu vim, anunciar o reino de Deus e consertar aquilo que está quebrado, operar milagres. Aí você fala: mas cadê o milagre? O milagre é o milagre da comunhão, irmãos. O milagre é que hoje eu e você podemos encontrar Jesus no lugar de oração. Você está comigo aqui? Esse é o milagre. O milagre é que mesmo depois de caminharmos com Ele, vemos tudo o que Ele faz,
Ainda é possível permanecer com Ele, pelo amor de Deus. Ainda é possível permanecer na companhia de Jesus. E tudo que nós precisamos, se queremos permanecer, é buscar e encontrá-lo aonde? No lugar de oração. Sabe o que isso me ensina? É que oração não é apenas o caminho que Deus nos deu para vermos Ele consertar aquilo que estava quebrado. Oração também é o caminho de permanecermos nesse lugar de comunhão. Porque na verdade, irmãos, todo esse caos que nós vemos o texto descrever, ele começou aonde? Quando o homem rompeu a sua comunhão com Deus, o pecado entrou no mundo, e como consequência do pecado, toda a desordem. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: se você quer de fato experimentar toda a restauração que eu possa fazer na sua vida, você tem que entender uma coisa muito importante. Além de tocar o seu corpo e te livrar daquilo que estava te aprisionando, eu quero te conectar com a vida verdadeira. Eu quero te conectar na minha relação com o Pai. Eu quero te conectar naquilo que pode fazer a sua vida ser completamente diferente. Eu quero conectar você na fonte, na essência de todas as coisas. Eu não quero apenas tocar o seu corpo. Eu não quero apenas te libertar daquilo que está te aprisionando. Eu não quero apenas ensinar você que eu posso usar as suas mãos e aquilo que é simples para operar o extraordinário. Eu quero ensinar você que o mais importante de tudo isso é que você permaneça no lugar onde eu possa ser encontrado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Você pode levantar suas mãos a Ele nesse dia, abrir os seus lábios e dizer: eu te amo, Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Jesus pode ser encontrado no lugar secreto, no lugar de comunhão. Entenda isso, meu irmão. De todos os milagres, o mais extraordinário que Cristo pode fazer é nos conectar de volta à vida que nós perdemos, essa vida de comunhão com o Pai. Pai, nessa manhã, nesse dia, eu te agradeço, porque o Senhor é aquele que nos chama para viver uma vida que nós jamais imaginaríamos. O Senhor é aquele que faz e opera aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. O Senhor faz aquilo que as pessoas nunca conheceram através de nós. Pessoas simples, fazendo coisas simples, mas que nas suas mãos se tornam instrumentos poderosos para operar o extraordinário. Nas suas mãos o cajado abre o mar. Nas suas mãos uma rede de pesca se torna um instrumento de evangelização. Nas tuas mãos, Deus, um empresário se torna um canal para operar o extraordinário. Ó Deus, alguém que trabalha, Senhor, naquilo que parece insignificante, se torna um meio de mudança. O Senhor é aquele que toca qualquer tipo de pessoa, os desprezíveis, os anônimos, os endemoniados, os encarcerados, os enfermos, não importa onde eles estejam, se em casa, se na igreja, se na rua, ó Deus, em qualquer tempo, mesmo que pareça que o tempo está perdido, quando o dia parece terminar, o Senhor é aquele que ainda nos alcança nos limites da história. O Senhor é aquele que nos alcança aonde parece que a esperança se perdeu, mas acima de tudo, o Senhor é aquele que nos chama para o lugar de comunhão. O Senhor é aquele que nos chama para o lugar de relacionamento. Eu oro a Ti nesse dia, Senhor. Conecta-nos mais e mais na sua vida. Transforma o caos em ordem. Opera milagres em nós. Faça com que as coisas funcionem da maneira como o Senhor sempre sonhou, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor. Levante as